Olá, sejam bem-vindos à live especial do Cinefreak. Eu sou o Vasco. Eu sou a Andrea, bem-vindos, gente. E essa semana a gente vai falar sobre epidemias, ou sobre filmes e produções relacionadas à epidemia. Uma coisa curiosa que aconteceu durante esse período de isolamento social foi o fato das pessoas estarem assistindo mais produções no streaming, filmes em casa, comprando filmes que você possa baixar na sua casa, comprando fitas de DVD, ou seja, produções para você consumir em casa. Os grandes estúdios perceberam então a oportunidade que esse mercado está trazendo para a população, está trazendo para eles a oportunidade de explorar esse mercado. Tanto que as feiras que normalmente acontecem desse tema, como a Comic Con de San Diego, vai ser produzida, mas vai ser online, ela não vai acontecer fisicamente. E a Warner resolveu fazer a DC Fandom, que é uma feira online com os principais produtos que eles têm disponíveis hoje para as mídias televisivas e cinematográficas, as séries e os filmes, que vai ser transmitida para o mundo inteiro. E vai ter concursos de cosplay. Essa é uma boa notícia, não é? Com certeza. Menos para os brasileiros. Por quê? Como assim? Então, as regras do concurso nos Estados Unidos, que foram divulgadas pela Warner, diz o seguinte, que as pessoas poderão encaminhar material midiático, fotos ou filmes ou vídeo para concorrer pelo cosplay, menos alguns países, entre eles o Brasil. E por que o Brasil não vai poder concorrer? Especulava-se que seria por causa do bloqueio que o Brasil está sofrendo pelos Estados Unidos, porque aqui o combate ao coronavírus não está sendo tão eficiente e os produtos exportados poderiam ser contaminados. Mas não é isso que aconteceu. Na verdade, é o seguinte, existe uma regra na Constituição brasileira, na legislação brasileira, que diz o seguinte: todo concurso feito em território nacional ou para residentes no território nacional deve estar inscrito na Caixa Econômica Federal. E é claro que o concurso da Warner, que vai acontecer lá fora, não está inscrito na Caixa Econômica Federal. Então não teria... Boa noite, Douglas. O Douglas entrou. Fala, Douglas. Então, não tem como o DC Fandom estar inscrito na regulamentação da Caixa Econômica Federal. Então ele não poderia ser válido no Brasil, então o brasileiro não pode participar. Mas como o brasileiro é sempre muito bem visto nesses concursos internacionais, o cosplayer brasileiro é muito inventivo, ele cria produções muito bonitas, os diretores do evento estão estudando um jeito de incluir os brasileiros nessa premiação, nem que seja um prêmio honorário, que não seja em dinheiro, porque o dinheiro era $2.000 para o vencedor. Então, assim, é uma questão de regulamentação financeira, infelizmente. Isso já trouxe alguns problemas para o Brasil, está certo que isso não é tanto ligado à área de epidemia, mas assim, para quem compra produtos de fora, os colecionadores, por exemplo, muitos sites, como o melhor site de venda de produtos para colecionadores, que é o Things from Another World, que é maravilhoso, ele mandava produtos no Brasil a preços muito em conta, era muito barato. O problema é, com essa regulamentação nova agora que tem para importação, que você tem que colocar o CPF e tudo, eles não conseguem mais mandar para o Brasil, então eles pararam de fornecer os produtos aqui para o Brasil. E não foram os únicos. Esse é um problema para quem coleciona, porque aqui no Brasil, pelos impostos, as coisas ficam muito caras. Mais que o dobro às vezes. Então é complicado. E sem falar a situação aqui no Brasil da taxação de
de frete, que para determinados países fica muito mais caro do que o produto em si, então não vale a pena. Isso é complicado e deveria, tinha que ser revisto, né? É uma coisa que tinha que ser revista. Com certeza. Então assim, vai haver a DC Fandom, vai participar gente do mundo inteiro, confirmados estão o Zack Snyder, diretor da versão estendida, a única versão provavelmente do Liga da Justiça, o James Wan, que dirigiu Invocação do Mal e o Aquaman, a Gal Gadot e muitos outros diretores e atores que participam das produções da DC. Isso já está confirmado em 22 de agosto desse ano. E também a Comic Con de San Diego também vai ser online. A gente pode esperar nos próximos meses, ou provavelmente até o próximo ano, muitos eventos em edição online, porque a aglomeração está complicada em vários países do mundo. Alguns países resolveram agir de forma arbitrária, fizeram uma flexibilização no meio de uma pandemia, mas a questão é que não vai haver eventos que tenham aglomeração por muito tempo em países que levam a sério a situação de uma pandemia global. Mas também, Abula, as pessoas vão poder ver, de repente visualizar coisas que elas Não teriam acesso. não teriam acesso, não? É verdade. Por exemplo, quem nunca quis ir na Comic Con de San Diego, agora pela internet é caro, não é só isso, você tem que estar lá, não é aqui. Aqui já é caro, imagina lá. Você pode ter acesso pela internet. É uma coisa que lhe abre as portas. Sim. Com relação a filmes de epidemia, é curioso pelo seguinte: começou essa pandemia é uma epidemia em escala global. Já vamos deixar isso claro. Começou essa pandemia do coronavírus, imediatamente as pessoas correram atrás de filmes que falassem sobre o assunto. É claro que a pessoa é curiosa, mas é um tema que sempre atraiu atenção. Porque faz com que as pessoas tenham medo, mas se sintam vivas. E é curioso a gente perceber o seguinte: quando começou, o filme mais visto, mais procurado no mundo era Contágio, que é do David Soderbergh, que é maravilhoso, é um filme maravilhoso, com Matt Damon como personagem principal e o Jude Law, e só tem artista fera. Eu vou falar desse filme daqui a pouco. E o Epidemia, com o Dustin Hoffman, que apesar de não falar, os dois filmes não falam específico, o Contágio um pouco mais, trata de um assunto muito próximo ao coronavírus. Mas a gente vai chegar nesse ponto. O curioso é o seguinte: os filmes de epidemia, eles se misturam e se dividem em vários gêneros. Um dos gêneros mais conhecidos, sem dúvida nenhuma, é o gênero do zumbi. Que antigamente, sim, eu vou falar, Douglas, eu vou falar do Guerra Mundial Z logo, que é um dos melhores expoentes dentro desse cenário. Os filmes de zumbi, no começo, eles eram filmes ligados à área mais mística do zumbi, ligado mais ao desconhecido da área do zumbi, místico. E depois da década de 50, começou a ficar... começou a ficar mais relacionado à energia atômica, que era o medo do desconhecido, o medo da guerra nuclear, a Guerra Fria. Então eles trouxeram isso para o universo do zumbi. O universo do zumbi só começou a tomar ares mais sérios, por exemplo, o Jorge Romero, um diretor que trouxe o filme do zumbi para a modernidade. Ele trouxe esse estilo de filme, a gente pode dizer assim, para uma visão mais próxima da visão atual. E ali foi definido o zumbi clássico, que é um pouco que você pode ver no The Walking Dead, por exemplo, que é o zumbi apodrecido, tudo. E esse estilo de filme, ele durou por muito tempo. Ele durou por muito tempo
Até que nos dias mais atuais, eles acrescentaram um elemento que não era o elemento místico, o elemento terror, mas era um elemento mais ligado à ficção científica, voltado à área da saúde, como se fosse uma doença, ou uma doença causada pelo homem, como é o caso do Eu Sou a Lenda, ou uma doença que sofre uma mutação, ou Guerra Mundial Z, por exemplo. E trouxe para a área da saúde. E nesse campo, nesse enfoque, sempre presente está a Organização Mundial da Saúde, que apesar do que dizem é uma organização muito séria, que envolve médicos do mundo inteiro pesquisando todas as doenças contagiosas. Tem o CDC em Atlanta, nos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, que é ligado ao OMS, ligado ao OMS, e lá eles pesquisam isso, e aqui no Brasil seria o Ministério da Saúde com as secretarias da saúde que cumprem esse papel. Mas a situação é que a OMS é muito séria, e lá eles desenvolvem a pesquisa. Inclusive existe uma coisa curiosa, né? Para quem não sabe, é verdade, eles sempre atualizam a Organização Mundial da Saúde o combate ou os protocolos que as cidades devem tomar, os países também devem tomar, frente a diversos tipos de epidemias ou de pandemias. E existe um protocolo determinado pela Organização Mundial da Saúde para combater zumbis. É verdade, vocês podem pesquisar, tem os protocolos da Organização Mundial da Saúde de como seria combater uma epidemia de zumbi, porque tem que se estudar todos os tipos de protocolo. Bom, e os filmes foram sendo modernizados. O curioso é, na década de 80, que começou isso de focar na área da saúde. Um filme muito bom, que mostra o começo, o possível começo de uma epidemia, é O Enigma de Outro Mundo. Um filme do John Carpenter, maravilhoso, um dos melhores filmes do Kurt Russell, um dos melhores. Quem não sabe, o Kurt Russell é o pai do Star-Lord no filme Guardiões da Galáxia 2, mas ele é um ator que fez muito mais coisa boa do que isso. E nesse filme é curioso porque não é uma doença propriamente originária daqui. Eles estão no Ártico. Ele é o remake de um filme da década de 50 chamado O Monstro do Ártico, A Coisa do Ártico. Aqui chama o Enigma de Outro, A Coisa, e depois ficou o Enigma de Outro Mundo, com um enfoque mais científico. Não, esse daí é outro, é a bolha, você está confundindo com a bolha. O Enigma de Outro Mundo, eles encontram um corpo desconhecido, extremamente estranho no Ártico, um grupo de pesquisadores da Noruega. Eles desenterram, tiram do gelo, degelam o corpo e levam para a base de pesquisa deles. E uma coisa muito errada acontece. Dá um crepe muito grande. E daí, de uma certa maneira, vocês vão ter que ver o filme, uma das pessoas, isso vai para a base dos americanos, eles encontram, e aquele corpo era uma forma de vida alienígena que tentava imitar o corpo, o ser dominante do planeta, para ele acabar dominando, se espalhando, como se fosse uma praga. E no filme, de uma certa maneira, isso é contido. E eles fizeram uma continuação também muito boa há pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, que mostra o que acontece antes. Mostra nesse acampamento que encontrou o corpo e termina exatamente no começo do primeiro filme, O Enigma de Outro Mundo. Então vale a pena você ver, mas veja na ordem invertida, o mais recente primeiro e depois o mais antigo. E mostra como começa uma epidemia. Esse filme é muito bom. Depois que eu falei do Jorge Romero, tem A Noite dos Mortos-Vivos, que aí ele deu sangue novo para o gênero zumbi. Ele trouxe aquilo para... Eu já vou falar, o Bernardo entrou aqui, eu já vou falar das diferenças do filme Guerra Mundial Z e do livro. E ele deu sangue novo para o gênero de zumbi, que depois foi explorado o máximo possível até ser acrescentado isso da doença. É curioso pelo seguinte, um
dos filmes que eu acho melhor, apesar do Bernardo estar dizendo que o melhor é o livro, que o filme muda demais o plot original, é o seguinte. O Guerra Mundial Z, que é um filme muito bom, com o Brad Pitt no papel principal, ele faz um investigador da ONU que vai em territórios ocupados, investiga crime de guerra, investiga paciente zero de epidemia, esse tipo de coisa. Ele está com a família, ele largou esse emprego, muito perigoso, ele está em zona de guerra, por exemplo, André, não deixaria eu fazer isso de jeito nenhum. Eu sempre quis ser jornalista de guerra, não deixa. Pelo amor de Deus, não dá ideia. E daí, o Brad Pitt largou o emprego e vai ficar com a família. E ele pega, ele está em casa, ele está levando a filha para a escola de manhã, e a cidade está um caos. E acontecem certas coisas, ele tem que ir embora da cidade com a família. E ele vai. E daí ele é levado para um porta-avião, ele passa por várias situações. Então, o Douglas, é para ter uma continuação, tá? Essa continuação ainda está mas ele ainda está suspenso até segunda ordem, mas a princípio tem uma continuação do Guerra Mundial Z, sim. Inclusive o Brad Pitt quer muito esse filme. E daí ele descobre que está tendo uma situação endêmica, na verdade pandêmica, em que as pessoas estão adotando uma postura muito violenta, como se fossem zumbis, a gente pode dizer assim. E ele é chamado pelo secretário-geral da ONU, ele tem que investigar o porquê acontece isso, ele viaja o mundo investigando, vai para diversos países até achar o paciente zero, e ele através das observações dele no decorrer do filme, isso mostra muito o papel do cara que é investigador na área da saúde, vai muito pela percepção e pela capacidade investigativa dele. Ele nota certas características, então ele consegue chegar, não é a cura, mas a uma forma de se defender dessa mutação que a pessoa sofre quando está contaminada. E daí o filme tem todo um arco de busca dessa pseudo-cura, dessa quase cura, a gente pode dizer assim, até que ele volta e encontra a família dele. O que o Bernardo está falando é o seguinte, originalmente, inclusive isso foi filmado, isso chegou a ser filmado, era muito parecido com o livro. No livro, no filme original que foi feito, o Brad Pitt vai parar na Rússia, ele é preso durante alguns anos, ele se torna um assassino de zumbis, um dos maiores matadores de zumbis, ele volta para casa, a mulher dele está sofrendo uma relação abusiva com um militar que ajudou eles a escaparem no começo do filme, no meio do filme, e ele tem que enfrentar o militar. Então, assim, se você pensar, a versão que foi exibida, a versão que tem agora é muito melhor do que essa de que teria sido feita e foi descartada. Agora, o curioso, eu estava revendo esse filme com o André essa semana, a Netflix cortou, ela deu uma camuflada num detalhe. O Guerra Mundial Z, na cena em que o Brad Pitt ele está na Coreia, na base militar da Coreia do Sul, e que tem um agente da CIA que está preso, que ele conta como que determinado país conseguiu superar o processo de infecção. Quando a gente assiste o filme no cinema e em DVD, eles falam que é a China. Que a China fez o maior processo para evitar uma maior ação social, processo social do mundo, para evitar a quarentena, ele arrancou os dentes de todo mundo. Porque é transmitido através da mordida. E a Netflix tirou a parte que fala China. Tem esse diálogo, mas nunca é citado China. Então, uma curiosidade, talvez por causa mirando o mercado internacional, e se fizessem isso para não dar polêmica, e não para poder vender para mercados mesmo do lado capitalista chineses. E o Guerra Mundial Z é um dos melhores filmes por causa disso, porque ele trata como doença, e é uma pandemia. Então mostra o procedimento de investigação de uma pandemia muito parecido até do que está sendo feito para o coronavírus. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor filme
que retrata uma situação dessas é Contágio. O Contágio mostra, da primeira cena à última cena do filme, que na verdade elas se encontram, o processo do começo ao final, do paciente zero ao final de um processo pandêmico. Mostra o papel da Organização Mundial da Saúde. No filme, era uma gripe, olha, o coronavírus é o SARS, que era uma gripe que sofreu uma mutação. No filme, eu não lembro se era o SARS, se não me engano, era o mesmo processo. Então, assim, no filme é uma espécie de coronavírus. Tá? E mostra como é passado aquilo, o processo de transmissão, e é muito simples. E mostra as pessoas se recusando a aceitar a doença, mostra as pessoas se recusando a escutar a Organização Mundial da Saúde, mostra as pessoas se recusando a escutar o governo. Dentro do governo tem pessoas que dizem que existe e que não existe. Existe um personagem que é do Jude Law, que é um jornalista que tem um blog, que ele ganha a vida divulgando fake news. Gente, fake news não existe, imagina. E ele fala que a doença não mata, e mais engraçado, que tem um remédio muito simples, que cura. É só você pingar algumas gotinhas, que quem usar esse remédio vai estar imune, e as pessoas estão usando e estão morrendo. Isso cria um paralelo imenso com a situação que a gente está passando agora, e parece que o que a gente está vivendo é uma adaptação literal do filme. E nesse sentido, esse filme é muito visionário. Uhum. E tem o personagem do Matt Damon, que ele é imune. E é verdade, uma parcela da população do planeta é imune a determinadas doenças. Ela tem uma imunidade natural. Tem que se determinar quem é, e com o histórico de DNA daquela pessoa, com o sangue, com o processo de criação de anticorpos da pessoa, pode se criar uma vacina. E ele é imune. E o filme é curioso porque ele não é focado na organização. Sim, tem um documentário sobre pandemias que chama Pandemias, lá na Netflix. Douglas, chama Pandemias. E esse filme mostra o impacto na pequena pessoa, não é tanto no governo, e mostra uma coisa que a gente está passando muito, que é o heróico trabalho dos profissionais da área da saúde, muitas vezes morrendo, pesquisando, ajudando as pessoas. No filme tem uma personagem da Kate Winslet, do Titanic, que deixou o Leonardo DiCaprio morrer, como a gente falou na edição passada. Dessa vez não foi o Leonardo DiCaprio. É o seguinte, ela é uma pesquisadora, ela vai atrás, aonde está tendo surto desse contágio, e ela vai investigar, e ela acaba se contaminando e morre. E mostra muito a dedicação dela, mesmo doente, ela está ali tentando descobrir ou coletar pistas suficientes para o próximo pesquisador descobrir. Que no filme é o Lawrence Fishburne, o Morpheus do Matrix, que é o chefe dela, que é o maior pesquisador da época nesse tipo de contágio. Então, assim, esse filme ele mostra muito o papel da Organização Mundial da Saúde e da sociedade enfrentando uma situação como a gente está passando. E é curioso que é muito igual o que está acontecendo agora. Sim. É muito igual. A população reage de maneira muito parecida. Então não é ficção. Por mais triste que possa parecer, não é ficção, porque nessa época que a gente está, tanta gente está sofrendo, está difícil para todo mundo. Tem gente que ainda acredita que não é verdade, tem gente que sai para comprar panela de pressão na rua, tem gente que acha que a vida pode ser levada normal, não pode. Ela não pode, porque a gente não pode sair, não pode se expor, não só pela nossa saúde, mas pelos próximos. A gente, o Cinefreak, conhece 6 pessoas que se contaminaram. Só eu conheço 6. E graças a Deus nenhum morreu. Graças a Deus o Beto do Social está melhor, está mais forte. O Leandro Pereira está melhor, já está aí enfrentando a vida A
A Selma, então prima não da tá André, muito ainda não bem. tá boa, mas tá se recuperando porque dela foi um pouco mais forte. O Laércio, a irmã do Laércio, como é que ela chama? A Márcia. A Márcia saiu agora do hospital de campanha do AMB, o Laércio estava internado no hospital de campanha do AMB, então é muito debilitante. O pai do Vinícius também, o seu rei, ficou doente. Tem muita gente. Então assim, ela está aí. Ela é uma doença e ela não tem lado. Ela não é de esquerda, ela não é de direita. Ela não pensa. Ela só se multiplica. Então cabe a nós, sem pensarmos em lados, agirmos para que essa doença acabe, até ter uma vacina. Apesar do que foi dito aqui, e é uma coisa boa, pelo menos para o estado de São Paulo, o nosso governador fechou um acordo para a produção da vacina junto ao governo chinês aqui no Instituto Butantan, o que é uma coisa boa, independente da visão política que você tem. Existem pessoas buscando a cura. O processo para se criar uma vacina demora um ano e meio, apesar de termos uma frente unida de pesquisadores na área da saúde no mundo inteiro, lutando juntos para buscar essa vacina. Nunca houve isso no mundo. Isso vai demorar ainda. Então, gente, consciência. Não vamos agir que nem no cinema, por favor. Outro filme, aí sim, que até o Bernardo comentou, Eu Sou a Lenda. Esse filme é curioso porque ele tem uma característica que está muito na moda, essa questão de versão do diretor, como do Zack Snyder, a versão do estúdio. O Eu Sou a Lenda tem duas versões, e as duas versões são conhecidas. O Eu Sou a Lenda é o remake de um filme chamado Omega Man, com o Charlton Heston, da década de 70, que tem o último homem está vivo. Supostamente só tem um homem no planeta. No Eu Sou a Lenda houve uma epidemia causada pela busca do homem. Vou falar já de Walking Dead, Douglas. Causada pelo homem para procurar buscar a cura para o câncer, que é uma coisa que todo mundo quer, lógico, não é ruim. Só que, inadvertidamente, eles usaram um vírus, alteraram a carga genética de um vírus para procurar a cura do câncer. E o que aconteceu? Esse vírus sofreu mutação, claro, sempre a natureza encontra um jeito, como diz muito bem o personagem do Jeff Goldblum no Jurassic Park, a natureza encontra um jeito. E o vírus contaminou, foi indo de pessoa a pessoa, ele sofreu uma mutação, as pessoas foram virando uma espécie, não era bem zumbi, mas era quase um vampiro. Assim, quase irracional, extremamente agressivo. E só sobrou o Smith, que é um pesquisador do exército, que está procurando a cura para o vírus. Ele é imune. O vírus é transmitido pela mordida e pelo ar. Ele é imune às duas. E o filme vai desenrolando, ele vai ter... descobriu que ele era Porque ele foi testando, ele testou o próprio sangue, ele foi testando e ele descobriu que ele era imune. E a situação é assim, ele continua no filme buscando um jeito de curar isso. E mostra também o processo da pesquisa, do processo científico-lógico à la Hollywood, mas ele mostra um pouco do processo científico. Mas esse filme tem uma curiosidade, um enfoque que os outros não têm. O cara está sozinho. E ele mostra um impacto no psicológico da pessoa durante uma pandemia. Que é o que as pessoas estão passando. Que é o que as pessoas estão passando. E no filme fica muito claro, ele busca incessantemente e de forma desesperada a interação com outras pessoas, né? Eu não vou entrar em detalhes, acho que muita gente viu o filme, mas ele até cria artifícios, assim como o Tom Hanks no filme Náufrago criou o Wilson, aquela bola que ele falava, no filme tem os seus Wilsons também. E é triste ver, porque o Will Smith está tão bom nesse filme que você vê o olhar dele, o desespero, a tristeza. E ele está, no filme, é muito legal, porque ele está na beira do desespero. Ele está, assim, um ponto para se matar. Porque
Eu vou falar do easter egg, Douglas. Eu já falo, isso deu problema, meu amigo. E no filme ele busca incessantemente esse contato. É um dos filmes mais tristes que eu já vi desse sentido, de epidemia, desse tipo de coisa, porque foca no lado emocional. E tem duas versões. A versão convencional, que é a versão que foi lançada nos cinemas, a versão que passou na televisão, e tem a versão alternativa. A versão alternativa tem outro final. Para quem assistiu o filme, acontece uma coisa no final do filme conhecido, na versão alternativa é o oposto. E o Will Smith descobre, aí eu vou citar o Bernardo, que ele é o vilão. Essa versão que a gente está assistindo, ele descobre que ele é o errado, que ele é o vilão. Porque ele está buscando exterminar uma coisa que é um processo natural do ser humano. Não é uma doença. Ele é a normalidade. Não é que ele é imune, ele é incapaz de evoluir. É muito bem feita a versão alternativa do filme. Se você puder ter acesso a isso, busque Eu Sou a Lenda, versão alternativa. No Eu Sou a Lenda tem uma coisa muito curiosa. Agora vamos responder ao que o nosso amigo Douglas Bremanski pediu. No Eu Sou a Lenda tem uma cena que ele está na Quinta Avenida em Nova York. Não, ou é na Quinta Avenida ou é na Broadway. Acho que é a Quinta Avenida. Ele está na Quinta Avenida, ele está caçando. Sim, porque o mundo foi pro buraco, os animais que estavam no circo, no zoológico de Nova York escaparam e começaram a tomar conta da cidade. Então ele está caçando cervos que estão ali no meio, o Central Park virou uma floresta, tem muita região de mata no meio de Nova York, e ele está ali com o cachorro dele caçando o cervo, que André não entendeu porque que ele quer comer carne de cervo. Pô, tem tanta coisa, fábrica, tudo, eu falei, a comida estragou, passou 3 anos que a sociedade ficou pro buraco, mas ela ainda não entendeu porque carne de cervo. Mas ele está caçando um cervo. Ele está com vontade. E do lado dele tem uma marquise daquelas que tem na Quinta Avenida em Nova York, tem o símbolo do Batman e do Superman entrepostos. Assim como teve no filme Batman e Superman. E as pessoas sempre questionaram, por que é isso, não sei o que. É curioso. Teve muita gente que falou que era uma homenagem, também é uma homenagem. É uma brincadeira, mas esse easter egg tem um outro significado. Na época que o filme foi lançado, estava sendo produzido um filme Batman vs Superman. Estava sendo produzido. O filme seria com o Colin Farrell como Batman e o Jude Law como Super-Homem. Sério. O diretor seria, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele dirigiu o Mar em Fúria. Ele dirigiria o filme e seria uma visão bem dark. No começo do filme, o Batman estava casado com a mulher gato e o Coringa assassinava ela estava grávida, o Coringa assassinava, o Batman meio que surtava e ele acabava, por determinadas razões, indo contra o Super-Homem. Esse filme, ele estava sendo produzido, ele estava em pré-produção, ou seja, ele iria ser realizado. Então, um cara chamado Akiva Goldsman, que sempre escreve filmes de super-herói e filmes como Eu Sou a Lenda. Esse cara está em todas. Ele escreveu Eu Sou a Lenda e ele estava escrevendo Batman vs Superman na época. Então, como uma espécie de homenagem a esse filme, eles colocaram esse logotipo, que era o logotipo do Melhores do Mundo, uma série em quadrinhos em que o Batman sempre atuava com o Super-Homem. Então eles fizeram uma homenagem a essa série dos gibis, em que o Batman trabalha com o Super-Homem. Sempre, no começo ele está contra o Super-Homem e depois eles se unem. E esse filme seria basicamente isso, Os Melhores do Mundo. E fizeram uma homenagem no filme. E isso sempre gerou comentários, assim como, curiosamente, também foi uma espécie de brincadeira,
No Predador 2, tem uma cena em que o policial entra na nave do Predador, tem o crânio de um alien. Daí os fãs ficaram, ah, meu Deus, eles vivem no mesmo universo, quando a gente vai ter... Era uma brincadeira, gente. Mas todo mundo começou a falar que um alien versus Predador. Fizeram o filme por causa de uma brincadeira. De uma homenagem do diretor. E nesse caso, não era tanto uma homenagem, era uma homenagem ao Akiva Goldsman, mas o filme estava para ser realizado. Depois, por causa de custos e de mudanças da diretoria da Warner, trocaram o empresário-chefe, o CEO da Warner, e resolveram seguir por outro caminho, que acabou sendo Batman Begins, que essa semana completa 15 anos de existência. 15 anos de existência, o Batman Begins, a gente já vai falar nisso. Mas do Guerra Mundial Z e do Contágio, a gente vai para a Epidemia, que foi um filme que gelou o coração de todo mundo, porque era numa época que se falava muito de ebola, e a Warner fez um filme junto com o Dustin Hoffman sobre uma epidemia mundial, uma pandemia de ebola, e mostrava bem o processo de contaminação, de como era. Veio com um macaco no começo do filme, o macaco foi capturado de maneira ilegal, veio parar nos Estados Unidos, mordeu fulano, fulano mordeu, lambeu ciclano, o ciclano beijou outra, e acabou ferrando todo mundo. E esse filme mostra esse processo. Na época o pessoal ficou com medo, porque estava se falando na época, aumentando o caso de ebola, tudo, e as pessoas tinham medo. A gente sempre tem medo do que a gente não entende. Então eu sempre aconselho a pessoa a ler, procurar assuntos sérios em sites oficiais, no site da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, buscando informações sobre o que está acontecendo, porque daí você vai pelo menos se localizar e não vai ter tanto medo. O Epidemia, ele trouxe esse medo da doença, do contágio, da pandemia pra gente. O Eu Sou a Lenda não é bem zumbi, ele é mais vampiro, mas daí a gente vai para um filme também de zumbi diferente, que é uma epidemia, uma pandemia, que André gostou bastante. Meu Namorado é um Zumbi. Que, por incrível que pareça, não é um filme ruim. Ele é um filme diferente, porque ele trata da questão da pandemia e do contágio zumbi pelo ponto de vista do zumbi. Ele é muito curioso. A Angélica Ferreira falou que está com saudade de você. É muito curioso, a Angélica, é muito curioso, porque mostra que, nesse enfoque pelo menos, que o zumbi pode ter um livre-arbítrio. E ele tem, é quase uma criança no princípio. Ele é um ser movido por vontades, por desejos. Comer é um desejo também, gente. Sim. E ele consegue reagir. E é o primeiro filme que tem, que eu me lembro, que é do ponto de vista do zumbi. Então é uma dica do Cinefreak nesses filmes de pandemia. Meu Namorado é um Zumbi. Eu gostei. Nunca tive vontade de ver, mas eu gostei. Daí a gente vai para o filme de zumbi que eu mais gosto. Ela não gostou, eu ainda acho esse filme genial, que é Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, com o Simon Pegg, que para mim é um dos caras mais engraçados do cinema, um inglês genial, que faz comédias. Nessa época ele estava fazendo comédias. Para quem não sabe, ele é o Sr. Scott do Jornada nas Estrelas, os filmes novos do Star Trek, que ele também escreve, porque ele é roteirista. E ele estava fazendo uma série de filmes temáticos, filme de ação, de ficção, de zumbi. E no Todo Mundo Quase Morto, ele é curioso porque ele se encaixa em qualquer outro filme. 48 Horas, ele se encaixa no REC, ele se encaixa em qualquer filme de zumbi. Ele mostra por trás, como é a situação por trás. E o filme, ele é legal porque é o seguinte, ele mostra...
Ah, você pode deixar. Eu disponibilizo na lista. E outras sugestões. E de sugestões. Mas toda semana, Douglas, o Cinefreak ele coloca sugestões de filmes. Que são dicas de filmes. A gente coloca. A gente coloca a lista da live, das sugestões da live. E daí, nesse filme, que pode ser encaixado em qualquer outro, inclusive no Guerra Mundial Z, qualquer um. O cara mora numa cidadezinha da Inglaterra, uma cidadezinha pequena, ele tem uma vida comum, ele trabalha numa loja de um hipermercado, ele é um tipo gerente de um hipermercado, ele vive com o melhor amigo dele, que era o melhor amigo de infância, todo dia eles fumam maconha, jogam videogame, ficam ouvindo música até tarde, e aconteceu um apocalipse zumbi, só que eles não percebem. E ele acorda como todo dia, faz sempre a mesma coisa, ele acorda, vai numa loja de conveniência, compra um corneto para o amigo dele, compra um café para ele, vem para casa, toma o café, o amigo dele toma o corneto, ele vai trabalhar na loja de conveniência, o amigo fica em casa jogando videogame e vendendo maconha, porque ele vende maconha. Quando termina ele volta do trabalho, chega em casa, os dois enchem a cara, fumam maconha e jogam videogame até dormir, todo dia. E um dia ele acorda e vai fazer isso, só que o mundo foi para o buraco. E mostra como eles vão reagir de maneira completamente enlouquecida dentro de um apocalipse zumbi. Esse, claro, não foca na área da saúde e tudo, mas mostra também uma pandemia atingindo pessoas que são basicamente idiotas. E o curioso é que ele introduz um conceito muito engraçado que foi usado no The Walking Dead. Que é para eles conseguirem fugir de zumbis, eles se fingem de zumbis. Eles andam como zumbis. Até lógico, uma adaptação um pouco mais inteligente, o Rick faz isso no The Walking Dead. Ai, que fofura, ai, que lindo, gente. E daí... Olha isso. E daí, no The Walking Dead, ele coloca a carne dos zumbis em volta dele, a pele, pedaços, passa o sangue, para disfarçar o cheiro de humano e ele consegue fugir. E no filme eles só andam. E fogem dos zumbis. E eu acho um filme genial, porque é hilário, muito bom. Então eu recomendo Shaun of the Dead. O Bernardo também gosta. O Bernardo gosta desse filme. Shaun, inclusive o Bernardo tem o bonequinho. Ele tem o bonequinho. Depois manda foto pra gente mostrar aqui, Bernardo. E esse filme é hilário. Eu recomendo Shaun of the Dead, Todo Mundo Quase Morto. Ele estava na Netflix, saiu agora. Pode ser que ele volte. Bom, agora tem uma outra... ele falou que ele tem a figurinha. Posta aqui no comentário, Bernardo. Posta a foto no comentário para o pessoal ver. Tem uma outra vertente desses filmes, que é o seguinte: na década de 60 primeiro, se eu não me engano, foi tendo, cada década teve sua versão. Tinha um filme chamado Body Snatchers, Invasores de Corpos. Invasores de Corpos. A gente viu isso. E o curioso é assim, foi uma invasão alienígena, que tinha o intuito, eu te passei duas versões desse filme, que tinham o intuito de substituir os seres humanos por cópias. E depois eles iam colonizar o planeta. E era uma pandemia também, porque aconteceu no mundo inteiro, e era uma coisa que foi sendo... Então tira foto da cristaleira, Bernardo. Se tá na cristaleira, vai com o celular e tira foto, Bernardo. Invasores de Corpos. Invasores de Corpos. O filme original e o remake da década de 60, que é com o Leonardo Nimoy, que é o Spock. É muito bom esse filme. Ele é umas vagens. É estranho, mas na época foi assustador, gente. É umas vagens gigantes que são colocadas perto das pessoas. Elas vão brotando e virando uma cópia da pessoa, e daí a pessoa é sugada, é absorvida por aquilo, ela seca que nem uma uva passa, e a vagem se torna a pessoa, só que desprovida de emoção. E assim as pessoas estão sendo substituídas. Isso foi feito de diversas maneiras, de diversos enfoques.
geralmente esses filmes todos, os invasores de corpos, eles se focam muito na solidão que a pessoa enfrenta, porque ela vai vendo que ela é a única humana, ela é diferente, ela não se encaixa. E tem versões que são muito cruéis, porque a pessoa não pode dormir, porque ela geralmente é absorvida quando ela dorme. Então o cara vai entrando num desespero, numa paranoia, porque ela está ficando sozinha, todo mundo está sendo consumido, ela sabe a verdade, ninguém acredita, e ela não pode dormir. Tem uma versão, a versão da década de 50, com um ator, ele faz uma participação na versão seguinte, que é com o Leonardo Nimoy, no começo do filme. Ele está correndo, está sendo perseguido, ele é atropelado pelo carro, ele fala, eles estão chegando, e ninguém acredita. É o personagem que foi o ator principal do filme original. E tem uma versão nova desse filme, com o Daniel Craig, que é o James Bond, e a Nicole Kidman. Esse você viu. Que é o mesmo caso de invasores alienígenas dominando as pessoas, uma espécie de epidemia, mas aí sim também tratado como uma espécie de doença, uma epidemia, que pode ser combatida. E é desesperador também. Mas nesse filme ele foca mais, não tanto a solidão, mas a neurose. Que a pessoa entra num processo de neurose muito grande. E é um caso de pandemia global, porque está acontecendo no mundo inteiro. É um outro enfoque também, que é curioso. Nisso, a gente vai para séries, que começou com The Walking Dead, que foi o que... Teve outras, mas o The Walking Dead foi a mais longeva nesse sentido, que trouxe como era um mundo numa situação pós-apocalíptica, depois de uma pandemia que transformava pessoas em zumbis. E ele teve... o Bernardo tirou as fotos, posta as fotos aqui nos comentários, para que o pessoal possa ver, Bernardo. E daí, o The Walking Dead, ele mostra a situação depois de uma pandemia global que as pessoas se transformaram em zumbis. E mostra a sociedade tentando se reerguer. Essa série já está, acho que mais de 8 temporadas, e teve outras franquias que saíram dela, outros derivados, que é Fear the Walking Dead, que se passa no mesmo universo, e agora está saindo um terceiro, que é o futuro do The Walking Dead, mas aí com adolescentes, com pessoas tentando reconstruir a sociedade. Então é uma série que teve grandes desdobramentos. 10 temporadas, valeu Bernardo. É uma série que teve muitos desdobramentos, que influenciou bastante a cultura pop, veio dos quadrinhos, outra mídia importante para isso, ele veio dos quadrinhos. No quadrinho é um pouco diferente a série. Existe isso. As pessoas reclamam, mas não é fiel. Não dá, gente. Livro e quadrinhos não dá para ser adaptado literalmente para o cinema. Não dá. E The Walking Dead ficou famoso mesmo pela série de televisão. Inclusive, já falam há muito tempo, antes que o Douglas pergunte, porque eu sei que ele vai perguntar, já falam há muito tempo num filme focado no Rick Grimes, que é o personagem principal, que saiu da série, porque ele já fez muito tempo, não queria fazer mais, mas deve fazer o filme. Deixa eu ver o que o Douglas falou. Tem uma série também, acho que é do canal Sci-Fi, que é Nation Z. Sim, Nation Z Nation Z era uma série também de zumbi, que veio no rastro de The Walking Dead, mas ela nunca conseguiu ser... Ele já voltou para essa Bernardo falando que... eu vou dizer a verdade, eu parei de assistir The Walking Dead, eu não aguentei mais. Mas o Bernardo falou que já voltou para a série, o Rick Grimes já voltou. Chamaram ele e voltou. Beleza. Então assim, o Nation Z nunca teve o mesmo apelo que The Walking Dead. Agora, tem uma série inglesa, que foi logo no começo dessa situação, que explorou um outro subgênero, não tanto de epidemias, que é... O Douglas falou que o Rick voltou mesmo. Vamos ver a volta de Rick Grimes. Eu vou assistir, prometo. O Dead Set. É uma série inglesa que está no Big Brother. Que na época o Big Brother era um fenômeno, novidade, fenômeno mundial, começo dos anos 2000. E ele teve uma ideia genial. Ele pegava pessoas que estavam concorrendo
ao reality show, eles ficam presos numa casa, todo mundo sabe. Tá, só que lá fora o mundo foi pro saco. Teve uma epidemia zumbi. E todo mundo virou, e menos eles que estavam lá na casa. Chegou no dia de acabar o programa, de saber quem era o finalista, e ninguém chamava eles. A produção não aparecia, não tinha prova, não tinha nada, e eles descobrem que eles estão dentro do estúdio, cercado de zumbis, e eles não sabem se tem mais pessoas vivas no mundo. E Dead Set é muito legal porque é muito original, principalmente para a época que foi criado. É uma visão diferente. Baseado nesse Dead Set, que é inglês, uma série inglesa, o Brasil criou aqui, a Conspiração Filmes criou o Reality Z, que é a mesma premissa de uma série e que as pessoas estão num reality show, aí já não é o Big Brother, claro, por questões de direitos autorais, que é uma série em que os caras estão ali dentro de uma casa, isolados, como o Big Brother, e passa na mesma situação, tá tudo, caiu o mundo, e essa série, ela é interessante pelo seguinte, a produção da série, da Conspiração, a Conspiração é uma das melhores produtoras de cinema e de série do mundo, é muito boa. É fantástica, a ambientação, você vê o Rio de Janeiro de cima com explosões, é muito bem feito. A direção de câmera é legal, a produção da série é legal, a parte de interpretações deixa um pouco a desejar. Alguns têm atores melhores que outros, tudo, mas assim, é um gênero, não o terror já tem, inclusive tem uma série de terror na Netflix, a gente começou a ver, que se passa em São Paulo, muito boa, por sinal. Mas assim, a de zumbi, o Bernardo tá falando que foi liberado pelo criador do Dead Set. Legal. Mas o que acontece? A Sandra Gaia chegou, obrigado Sandra Gaia por seguir a gente, e essa série, o zumbi não é tão explorado no Brasil, apesar de, por exemplo, tem filmes nacionais de zumbi, Sangue Negro, alguns filmes assim que são bons, inclusive. Na parte de interpretação essa série deixa um pouco a desejar, mas ela é boa, ela vale a pena, até como curiosidade, para mostrar a iniciativa do Brasil nessa área. Ela está na Netflix e ela está nos top 10 dos mais vistos da semana, é a segunda semana que está no top 10. Então, assim, é curioso porque esse tema de epidemia, ele sempre acabou atraindo a pessoa. Até a gente assiste filme, o ser humano assiste filmes de terror para se sentir vivo. E nesse caso de epidemia também, é uma das formas mais próximas da gente ter medo. Porque você vê filme de vampiro, de alienígenas, existe esse medo, mas é um medo mais distante. O medo de uma epidemia é um medo invisível, porque pode ser a pessoa que está do seu lado, pode ser a pessoa que está do seu lado, que está contaminada, e você não sabe. Então olhe agora para a pessoa que está do seu lado, ela pode estar doente e você não sabe, daqui a pouco ela pode te morder. E é esse o medo da epidemia, e é um medo universal. Então aí que está o apelo dessas produções ligadas à epidemia. Bom, essa semana a gente teve também, como eu cheguei a citar, alguns acontecimentos interessantes. Foi o Fandome da DC, que vai reunir grandes produtores, diretores, atores, roteiristas de séries e filmes ligados à área dos super-heróis da DC Comics, inclusive com a presença do Zack Snyder. Isso já abre muitas possibilidades para outras produções, inclusive já está se falando no Zack Snyder voltar para dirigir outra produção dentro da Warner, ligada aos super-heróis da DC. Não seria a Liga da Justiça, não seria o Superman, não seriam os grandes heróis, mas seria uma outra produção. Isso é interessante.
E também abre possibilidades para a continuação desse DCU, que era o universo da DC comandado pelo Zack Snyder, que seria com o Ben Affleck como Batman, o Henry Cavill como Superman, a Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Momoa como Aquaman. Eles poderiam ter filmes derivados aí dentro, talvez, da HBO Max. Essa possibilidade, apesar de ainda remota, ela existe. Tudo depende da aceitação do Snyder Cut da Liga da Justiça dentro do HBO Max. Então assista, continue nas redes sociais, hashtag Snyder Cut, Bate Affleck Back, volta do Batman do Ben Affleck, volta do Superman do Henry Cavill. Continue pedindo isso pelas redes sociais, porque a gente já conseguiu o Snyder Cut, pode ser que consiga muito mais. No final das contas, quem está no poder é você. Você que está na frente do computador, que pede, você que exige, você que reclama, você consegue. Veja o Sonic, foi uma produção que estava uma porcaria o personagem, os fãs reclamaram, o diretor mudou o filme. É possível a gente fazer isso. Quem compra, quem paga o salário dessa galera somos nós. Então vamos atrás do que a gente quer. E vai ter também o JusticeCon, que é uma convenção online só com a versão online, com a versão do Zack Snyder do Liga da Justiça, com a presença do Zack Snyder, dos atores, tudo, com curiosidades sobre... É verdade, se até o Rick Grimes voltou, Douglas, o Ben Affleck volta. E eu particularmente, vocês podem ver aqui, eu sou fã do Batman do Ben Affleck. E outra coisa curiosa é que essa semana completou 15 anos de um filme que trouxe os super-heróis para a visão adulta. Até então, no caso do Batman, ele era visto de forma cartunesca. Depois do período do Tim Burton, com o Joel Schumacher, o Batman ficou cartunesco. Ele ficou muito colorido, muito caricatural. E chegou a descer o martelo em cima do personagem com o filme do George Clooney, que fez um bom Batman num filme péssimo. Não fazer bullying com os atores do novo Batman. Não é assim que eles entendem que quer mudança. É verdade, gente. Não vão maltratar o pobre do Robert Pattinson porque ele chora. Ninguém pode maltratar o Robert Pattinson. Não, na verdade, o cara é um grande ator. O Robert Pattinson fez grandes filmes. Só acho que para o Batman foi uma escolha equivocada. Eu espero estar enganado, mas eu tenho certeza que não. Oi, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Sou eu sim. E daí, o que acontece? O Batman do Joel Schumacher era cartunesco. E depois do George Clooney, os estúdios, a Warner propriamente perdeu o interesse em trazer para o mundo do cinema de novo o personagem. Tudo bem. E daí, o que acontece? Passou muito tempo, o personagem caiu no limbo, o Anderson. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Entra aí, Anderson. E daí, com o sucesso de filmes como X-Men, que é da Marvel, e outros filmes, ele abriu o caminho para o Warner falar: a gente tem um produto, que é o Batman, que é muito rentável, sempre foi. Gente, a Batmania, que é a compra de produtos do Batman, sempre foi extremamente rentável e sempre existiu. Tanto que o super-herói que mais tem produtos licenciados é o Batman. E daí, eles falaram: vamos fazer de novo. Só que eles queriam se distanciar do que foi feito. Eles chamaram um diretor de filmes de arte, que era Insônia, que eu passei por você, que era Memento, que é um filme maravilhoso também, que eram filmes que tinham uma visão diferente das coisas. Era um diretor muito bom, o Christopher Nolan. E
colocaram no colo dele o Batman. E ele topou fazer desde que fosse um enfoque, o Blade, exatamente o Blade, mas antes do Blade, Bernardo, foi sem dúvida nenhuma o filme que deu um impulso para os filmes adultos foi o Corvo, do Brandon Lee. Infelizmente o filme que marca a última participação dele no cinema, que ele falece, durante o filme ele falece em cena, não que ele é ferido em cena e acaba morrendo. O Corvo é esse filme do James W. Barr, que é um autor, é a adaptação da história em quadrinhos dele. E o Corvo traz o primeiro filme de super-heróis adulto. E muito do Corvo é usado no Batman até hoje. Até hoje, não só do Batman, mas no Blade, nos outros filmes de super-heróis adultos. O Logan, por exemplo. E eles vendo que funciona uma visão um pouco mais adulta, eles deram para o Christopher Nolan o Batman, ele topou fazer se fosse uma versão mais calcada na realidade, e ele escolheu atores que representavam a extensão dessa visão dele. E o Batman Begins foi um sucesso, porque ele coloca o Batman no mundo real, ele coloca o Batman no nosso mundo, um mundo que não existem outros super-heróis, por exemplo, o Superman não existe nesse universo. E coloca o arco do personagem. Ele envelhece no decorrer do filme. Ele passa da juventude, aonde ele treina para ser o Batman, do trauma dele, como esse trauma influenciou, a importância dele dentro da sociedade, a queda e a nova ascensão do personagem. O filme, ele é curioso, porque ele tem, ele mostra a primeira parte, que é o Begins, o Cavaleiro das Trevas, que sem dúvida nenhuma é um dos marcos do cinema de super-heróis. Ele chega e tem uma visão adulta. O Cavaleiro das Trevas é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes de super-heróis já feito, se não o melhor. E daí tem o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Dark Knight Rises, que não é tão bom quanto o seu antecessor, mas ainda é um bom filme, tem os seus erros, tudo, mas é um bom filme. E ele abriu o caminho para que o filme de super-herói fosse visto como um tema sério, como um tema que desse lucro. Tanto que hoje, alguns dos filmes que são filmes que dão lucro mesmo para os estúdios, você é um super-herói. Agora, por causa da pandemia, a gente deu um tempo, não tem filme da Marvel, tudo, mas é um dos filmes que é retorno garantido. É muito difícil ter prejuízo com um filme de super-herói. No mínimo ele se paga. E isso é graças ao Batman Begins, que está completando 15 anos. Então, é da visão de um diretor visionário, Christopher Nolan, que trouxe um personagem clássico do cinema, que sempre foi bem visto nas mídias, uma roupagem moderna, uma roupagem próxima da gente, interpretado magistralmente pelo Christian Bale, que muita gente critica, a Lorena inclusive não gosta muito da visão dele, mas gente, a gente não pode esquecer que é um Batman humano, ele é um cara que tem dinheiro e resolveu combater o crime, então o enfoque também é legal. O lance da voz dele, muita gente critica, eu acho legal, nos quadrinhos mesmo, tem um arco, eu não sei se é Xamã, eu acho que é Batman Xamã, que fala que ele passou muitos anos na África, estudando formas de combate tribais, tudo, e formas de usar a voz de maneira assustadora. No próprio quadrinho tem isso. Então o filme acabou trazendo isso para o personagem, e o Christian Bale se recusou a usar qualquer forma eletrônica para alterar a voz. Ele fazia na interpretação, isso dá um peso mais humano do personagem também. E completa 15 anos, é bem longevo, eu tenho certeza que vai ser um dos filmes que vai ser visto por muito tempo, porque é um filme bom. Muita gente fala da roupa
do Bale, desse Batman do Begins, como uma das melhores, realmente é bem legal, apesar de ser um pijamão de borracha. Eu, particularmente, ao contrário do Anderson, eu gosto da armadura do Cavaleiro das Trevas, eu acho muito legal, porque realmente se você tivesse que combater o crime, você tinha que usar uma armadura tátil daquelas. Então o filme traz isso para a realidade. E parabéns ao Batman Begins, que muitos outros filmes do personagem venham, que o Pattinson consiga carregar o peso do manto de forma honrada. Não vai agradar todo mundo, mas, gente, vamos lembrar, o Bale não agradou, o Affleck não agradou, nenhum deles é o Batman definitivo, porque sempre vai ter outro, o Pattinson não vai ser, porque vai ter o próximo, a não ser que o coronavírus mate todo mundo, acaba o mundo. Aí ele vai ser o último Batman. Mas isso não vai acontecer. Não vai. E amanhã, dia 19, é um dia muito importante para o Brasil, é o Dia do Cinema Nacional. As pessoas reclamam do cinema nacional, que falam que ele não tem qualidade. O cinema nacional teve um grande ressurgimento com Carlota Joaquina, da Carla Camurati, uma atriz que era atriz da Globo, virou uma diretora muito boa. Ela trouxe uma visão nova do cinema nacional com Carlota Joaquina, que ressurgiu o cinema. Quem não viu, assista Carlota Joaquina, é um grande filme. É um filme divertido, que tem uma boa reconstrução de época, vale muito a pena ver. E o cinema nacional, apesar de estar muito reprimido nos dias atuais, o nosso governo atual não valoriza tanto o cinema como poderia ser valorizado. A gente teve grandes produções cinematográficas em diversas áreas, em comédia. A gente teve filmes nacionais que acabaram superando em número de espectadores até o Star Wars. Minha Mãe é uma peça 3, superou Star Wars em número de espectadores. Então, assim, a gente tem grandes filmes, tá? A gente tem filmes engraçados, a gente tem pequenas joias, como Do Outro Lado da Rua, que é um filme com a Fernanda Montenegro, que é um romance engraçado, sensível, que tem uma das cenas de amor mais bonitas que eu já vi no cinema, Do Outro Lado da Rua chama. Que tem ainda citações a filmes do Hitchcock, é maravilhoso. E a gente tem filmes muito bons, filmes nacionais. São filmes feitos com amor, porque aqui no Brasil não existe ainda um investimento muito grande na área de cinema, mas temos profissionais maravilhosos, temos atores brasileiros que estão conquistando o mundo, como Rodrigo Santoro, como como é que chama a sobrinha da Alice Braga. São diversos atores muito bons que estão lá fora, que estão levando o nome do Brasil para fora. O Wagner Moura, um excelente ator e realizador, diretor agora também. O Selton Mello, que faz O Palhaço, um filme lindo, que faz filmes maravilhosos, que está fazendo série agora na Globo, mas com qualidade de cinema. E assim, o nosso cinema está fazendo aniversário. Então valorize o cinema nacional. Procure ter na sua filmiteca, pessoal, assim, dentro da sua cabeça, alguns filmes nacionais como referência. Vale a pena, o nosso cinema é muito rico, é muito bom, a gente tem profissionais excelentes. Então assista também filmes nacionais. Aquela história de é ruim, vem de uma época em que as salas de exibição, a qualidade do som era ruim. Então quando se falava em português a gente não entendia, porque em inglês a maioria das pessoas não entende. Então quando era português a pessoa entendia e achava ruim. Mas não é, o nosso cinema é muito bom, o nosso cinema mudou, o nosso cinema evoluiu, assim como a sociedade brasileira mudou. A gente está atingindo níveis, algumas pessoas, claro, de evolução em determinadas áreas, o nosso cinema acompanha isso, então vale a pena. Valorize as produções nacionais. Na Netflix tem a aba Cinema Nacional, Produções Nacionais. Vá lá, assista os filmes. Vale a pena. O Douglas está sugerindo
filmes como sugestão, filmes de terror para a próxima semana. É uma boa sugestão, a gente vai levar em consideração. Sim. Curioso, certas pessoas não assistiam o filme de terror porque achavam que o coração ia parar, ela ia morrer. E quando a gente se conheceu, eu sempre gostei, mas filmes bons de terror. Eu apresentei para ela, ela começou a ficar viciada. Nossa, fiquei viciada. Viciada. Ela só assistiu, por exemplo, O Exorcista, o Poltergeist, depois da gente estar junto. E ela achava que ia morrer e não. E hoje ela não tem medo, porque ela acha bobo. Eu amo. Um dos nossos favoritos nesse sentido é a Invocação do Mal, mais os filmes originais dessa franquia. Não tanto a Annabelle e tudo, apesar que o terceiro é bom, mas assim, os originais são melhores. E tem alguns filmes bons nesse sentido, a gente pode pesquisar e apresentar isso na próxima semana. Mas Douglas falou que o cinema nacional possa deslanchar. Olha, Douglas, o cinema nacional, ele teve uma fase muito boa, com produções riquíssimas, mas infelizmente pararam de ter investimento governamental nisso. Uma coisa curiosa, ninguém lembra desse fato, a última vez que a gente concorreu ao Oscar foi com o filme da Fernanda Montenegro, como é que chama aquele que ela escreve cartas? Central do Brasil. Depois disso... tentativas, né? Não, aí é diferente. Não, a última vez que foi indicado, que teve uma indicação oficial. Porque assim, um filme para ser indicado ao Oscar, para ele ser um candidato oficial ao Oscar, ele precisa passar um tempo no cinema lá fora, ele tem que ter um investimento, então, para isso, tem que ter marketing, o filme tem que ser divulgado lá fora. E ninguém via, indicavam os filmes idiotas, gente, pelo amor de Deus. O Brasil indicava os filmes que nunca tinham capacidade de concorrer, e filmes ótimos, que eram, por exemplo, Palhaço, tudo que eram filmes bons, a gente não indicava. Não é uma questão política, gente, não é para indicar a vida do Lula, não é para indicar isso, aqui. São filmes que falam da sociedade brasileira, de dramas e questões que a gente enfrenta no dia a dia. São boas histórias, histórias universais, que lá fora o cara vai falar, a vida no Brasil é assim. Então não adianta mandar a vida de uma pessoa, tem que mandar um filme que envolva a sociedade de uma forma geral. A gente conseguiu concorrer depois disso, houve até uma tentativa, foi com aquele filme do Padilha, do Wagner Moura, o Tropa de Elite, mas foi considerado muito violento, queriam que o filme fosse indicado como melhor filme, com língua estrangeira, não língua estrangeira, mas melhor filme, houve uma polêmica lá fora. Mas a questão é, o Brasil faz filmes bons, não é só filme de crime, não é só filme policial, o Brasil faz romance, o Brasil faz comédia. Eu acho que a gente tem que começar a investir nisso. Então peça pelas redes sociais. Quando você ver um filme brasileiro bom, que você gosta, fale dele nas redes sociais, divulgue o filme. Tem uma ferramenta no Facebook, que é assim, assistindo. Atividades assistindo, você põe, estou assistindo tal filme, gosto bastante, fale do filme, defenda seu gosto, defenda aquilo que você gosta, porque você vai ser ouvido. Eu tenho certeza disso. O seu gosto é importante. Então defenda o que você gosta. Bom, essa semana a gente vai ficando por aqui, vamos analisar a possibilidade de um filme, da semana que vem a gente falar sobre filme de terror. Mas uma certeza a gente tem, a gente vai voltar. Então fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros, assistam bastante filmes, falem com a gente. O Bernardo ficou de botar a foto aqui nos comentários do bonequinho, não pôs, mas eu vou cobrar ele vai pôr para vocês. E fiquem ligados no Cinefreak, a gente sempre está trazendo novidades, informações, matérias fresquinhas, tudo do mundo do entretenimento. Porque o importante pra gente é você. É o que você acha. Então até a próxima semana.